A lei que condena a injúria racial é uma das grandes conquistas da justiça brasileira que não pode ser banalizada. Não podemos deixá-la se transformar no estopim com força de explodir o conflito racial no país, se o verdadeiro objetivo que inspirou sua criação foi justamente o de acabar com o racismo. Muitos hoje não lutam por justiça e igualdade, mas por vingança. Querem condenar qualquer cidadão pelo crime de ter nascido branco. E por mais corriqueira que possa parecer uma situação, muitos, quando em desacordo com aquilo que querem ou acreditam, já usam o racismo como motivação. Só faltam desfilar com uma camiseta estampada com letras garrafais. Pertenço à raça hoje super protegida pela lei. Se me contrariar, te jogo na cadeia. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Chegamos no absurdo da distorção e inversão de valores. Hoje tem alguns que gritam. Se Edenilson afirma que foi atacado com racismo, é porque ele foi atacado. E quem duvida é racista. Edenilson é a vítima, não precisa provar nada. A palavra dele basta. Aí eu pergunto, aonde fica o sagrado direito de defesa do acusado? E qual o artigo da lei que consta que a versão do acusador é prova definitiva? A acusação de racismo, crime hediondo, de Edenilson contra Rafael Ramos, do Corinthians, serviu apenas para escancarar o universo imaginário do ai que bom seria se assim fosse, se o mundo fosse aquilo que eu imagino que deveria ser, que vive o brasileiro. É uma questão cultural ou falta de cultura? Com certeza, é total desconhecimento de leis. O nosso povo criou a sua própria lei. E ele acha que legal é aquilo que ele acha moral. Ele considera verdade aquilo que ele quer acreditar. E lei para ele não tem nenhuma razão de existir. Então esse vídeo aqui é para tentar mostrar alguns detalhes que estão saltando aos olhos. Racismo. Diminuir, discriminar uma pessoa por causa da sua cor de pele é algo inaceitável nos dias de hoje e tem que ser punido com rigor. Só não podemos esquecer o básico, o lógico. Para haver racismo, tem que ser cometido o crime. E para ter certeza que o crime ocorreu, provas devem existir. Como colocar o acusador como vítima de um crime que não temos certeza que realmente aconteceu? E como alguém de sã consciência pode garantir 100% ter ocorrido o que afirma o acusador se não estava presente, se não houve testemunhas e se não há nenhum tipo de prova técnica? Tentarei falar da forma mais didática possível. Simples, direto e objetivo. Legal é o que está dentro da lei. Nada tem com verdade ou mentira, ou moral ou imoral. Legal é estar em obediência ao que diz a lei. Não fui eu, não foi você. Não fomos nós que criamos as leis. Nós podemos até discordar de muitas. Na verdade, muitas são injustas. Mas então, devemos cobrar a mudança da lei. E não a mudança da interpretação da lei, porque lei não foi criada para ser interpretada de acordo com o a quem interessar possa. Lei foi criada para ser seguida e obedecida. Concordando com o Sofá, ajude-nos a continuar nessa luta de mostrar ao mundo como ele realmente é. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe like, convide amigos.
Clique sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos e não esqueça de clicar no Valeu, deixando sua contribuição. Sem você, nós não existimos. Então, vejamos o caso de uma acusação de um cidadão contra outro. Alguns exemplos grosseiros. Eu estou mal de dinheiro, tenho dívidas para pagar. Então, se o sistema funcionasse como muitos acreditam, bastaria eu ir a uma delegacia, abrir um BO, dizendo que o meu patrão milionário me deve 100 mil reais. Pronto. Eu chegaria na delegacia, faria o BO, olharia nos olhos do policial que estivesse me atendendo, choraria, falaria com todo o sentimento de frustração, contaria sobre as dificuldades que estou passando e aquele milionário que tem dinheiro para jogar fora me devendo 100 mil reais. Resolvido meu problema. O acusado seria condenado e teria um prazo para depositar o dinheiro. Teria um prazo para me pagar. Que beleza, hein? Só que não é assim que funciona. Ou até mesmo, eu tenho um vizinho que me perturba. Eu não gosto do meu vizinho. Eu quero me vingar dele. Saio gritando, ele ofendeu minha família, esse homem não vale nada. Aí chegam as outras pessoas, ele me ofendeu. Pronto. A vida desse vizinho estaria terminada, porque todo mundo veria sinceridade na minha atitude. Muitos diriam, não, ele está falando a verdade, poxa, por que ele faria isso? Não é possível que um homem que tem todo um passado limpo esteja falando bobagem assim do nada. Não, é verdade, o vizinho o ofendeu. Como também é verdade, o patrão milionário está devendo uma fortuna para ele. Só que não é assim que a lei funciona. Agora, se coloque você, que de repente está condenando alguém que foi acusado, simplesmente por acreditar no acusador. Se coloque no lugar do acusado. Se estivesse acontecendo com você, sendo acusado levianamente e simplesmente condenado, porque as pessoas acham que o acusador está falando a verdade. Ou então as pessoas querem achar. Mas não é assim que funciona. Então o caso é Edenilson. Internacional versus Corinthians, 2-2, final do jogo, Corinthians em cima. Do nada, Edenilson sai dando chilique, ataque de pelanca, afirmando que foi ofendido, injúria racial, pelo adversário, Rafael Ramos, que ele dizia, eu não te ofendi. Edenilson, não satisfeito, paralisou a partida. Sabe, fez aquele burburinho de jogadores. A imprensa logo ficou sabendo, a notícia chegou nas arquibancadas, aquele clima. Edenilson foi até o árbitro, que calmamente ouviu. Pois bem, jogo deu sequência, terminou. Apito final, Rafael Ramos é levado à delegacia dentro do estádio, se defende, da mesma forma que Edenilson continua acusando. Na súmula do jogo, o árbitro colocou versões desencontradas, contraditórias. Não há testemunha, nenhum jogador viu o Rafael Ramos chamar Edenilson da palavra que estava sendo acusado de ter dito. Aí, naquela comoção, o Rafael Ramos na delegacia, cara, é autuado em flagrante. Recebe ordem de prisão, só saiu com pagamento de fiança de 10 mil reais, meu Deus do céu. Mas aonde está o direito à defesa? Autuado em flagrante de um crime que não foi julgado, não foi provado, só porque Edenilson acusou? Onde está o direito à defesa? Mas, tudo bem. Vieram os outros capítulos. Uma emissora, figurinha carimbada na mídia gaúcha, contrata um perito que de cara aponta, que descobriu o momento que Rafael Ramos falou a tal palavra. A defesa contrata outro perito que diz que não houve a tal palavra. Até aí tudo bem. Cada um puxando a brasa para o seu assado. Mas o delegado que autuou
o Rafael Ramos, até um certo ponto ele agiu dentro da lei, porque devido à gravidade da acusação, o BO tem que ser, sabe, colocado, tem que ficar tudo ali para seguir a investigação. Agora, prender e libertar sob fiança, há controvérsias. Esse delegado passou a ser ameaçado, não seguiu no caso, assume uma delegada que, nossa, vem na imprensa 2 dias depois dizendo que tem 30 dias para correr as investigações, mas tem certeza que vai antes dar a resposta? Porque as evidências dizem que Edenilson está falando a verdade, porque ele é um cara maravilhoso, ele é um cara espetacular, por que ele faria isso? Mas vem cá, Rafael Ramos também é uma pessoa maravilhosa. Por que faria isso? Por quê? E até ao sair, antes de sair do estádio, o Rafael foi chamado por Edenilson ao vestiário. Edenilson falou, cara, me pede desculpas que tudo bem, mas, sabe, estava o presidente do clube, estava todo mundo ali. Rafael Ramos disse, mas por que eu vou te pedir desculpas? Eu não te chamei por essa palavra. Poxa, aí Edenilson chega e diz, não, eu dei chance dele se desculpar. Como não se desculpou? Eu dei sequência à acusação. Poxa, mas vem cá. A acusação foi de ter sido ofendido ou dependia de uma confissão? Porque se o rapaz pede desculpas, está confessando um crime que, segundo ele, não cometeu. Ou seja, seguem versões contraditórias. Palavra contra palavra. Não tem nenhuma prova. Aí começa a vitimização, claro. O negro tem que provar, a vítima tem que provar, nós somos perseguidos. Não! Não tem nada de racismo, não tem nada de defender, nada. O que acontece é um crime. É um crime, é uma acusação de crime. Diferente do crime que seja. Aí o que diz a lei? A lei, ela diz que só se concretiza o crime se houverem provas. E de quem é o ônus da prova? É de quem acusa. Então, Rafael Ramos não precisa fazer absolutamente nada. Porque ele foi o acusado. Ele tem que esperar que a prova venha. É a lei. E a delegada, tão empolgada, na certeza que as imagens provariam o crime, já dava a condenação de Rafael Ramos como certa. De repente, vem a perícia técnica, não de defesa, não de acusação, mas a perícia técnica exigida pela justiça, e diz que não há como afirmar. Os vídeos são inconclusivos. Cara, se são inconclusivos, significa que não há prova técnica de imagens. Vamos buscar testemunhas? Não tem testemunhas. Vamos ver a súmula do jogo? Versões contraditórias. Então, as acusações de Edenilson perante a lei são infundadas. Toda sem jeito, a delegada diz que vai enviar o processo, as investigações para o Ministério Público, mas ela mesma confessa que não há por que indiciar o acusado. Aí aparece outro delegado afirmando que tem evidências, que também quer intimar o menino, o acusado. Meu Deus do céu, mas vem cá, sabe, não bate. Porque se esse delegado, que não faz parte da investigação, tem evidências, tem provas, bastava ele enviá-las à delegada responsável. Mas não. Aí, de repente, tinham 2 delegados contra o mesmo acusado. Para quê? E aquela pressa toda de vamos condenar, vamos fazer, vamos dar uma satisfação à opinião pública, aquela comoção, esfriou depois que a perícia disse que imagens eram inconclusivas. Esfriou depois que ficou claro, não que eu estou dizendo que ficou claro que Edenilson mentiu, não que ficou claro que Rafael Ramos está falando a verdade. Não. Ficou claro que Edenilson acusou e não pôde provar. Ou seja, acusação infundada.
Aí surgem outras situações. Aquele perito que vem encomendado de uma emissora da mídia gaúcha, será que ele não vai ser chamado para mostrar aonde ele enxergou a palavra no vídeo que foi dado por outros peritos como conclusões? Conclusões? Não tem como concluir. Inconclusivo. Enfim, a prova técnica não foi vista por ninguém. Já que ele enxergou, ele vai ali, mostra, acabou o assunto. Só que o cara, ó, sumiu. E ninguém foi atrás dele. E agora? E agora o que acontece? O que acontece é que acabou. Foi uma acusação sem provas. Agora, pode se enrolar por 10 anos numa gaveta. Mas, um dia, a conclusão tem que chegar. E aí, arquivado por falta de provas. Pronto, acabou. Não. Acabou essa investigação. Acabou esse processo. Pois, diante da falta de provas, fica provado que houve uma acusação leviana. Uma acusação não comprovada. Aí a vítima, se desejar, e parece que o Corinthians, Rafael Ramos, estão só esperando para dar a resposta, pode entrar na justiça alegando crimes previstos em lei. Calúnia. Bom, se ele acusou e não provou, a calúnia está comprovada. Difamação, mesmo se acusou e não comprovou, há provas de difamação. Perjúrio, danos morais, enfim, crimes em cima de crimes. Nenhum deles pode levar à prisão. Não, não é o caso. Mas cada um deles, se o acusador for condenado, poderá ter de pagar, ressarcir financeiramente o acusado. E aí quem define o valor é o juiz. Valor esse que pode ir de 1 a 1.000 salários mínimos por crime alegado. Diante da gravidade da acusação, sendo a acusação com relação a um crime hediondo, como é a injúria racial, olha, a multa, ou reembolso, o ressarcimento, com certeza, se o juiz seguir a risca, a gente não sabe, de repente o juiz pode chegar e dizer 1 salário mínimo, mas se a lei for seguida para haver justiça, no mínimo 500 salários mínimos por crime alegado, podendo chegar a 1.000. Então vamos ficar nos 500. Que o salário mínimo hoje esteja R$1.100, não sei quanto está. 500 salários mínimos. Se o salário mínimo está, vamos dizer aí, R$1.000 para arredondar, R$500.000 por alegação, 500 mil por injúria, 500 mil por difamação, 500 mil por calúnia, 500 mil por danos morais, e tem mais por aí, mas vamos ficar nesses 4. Só aí a brincadeira custará a Edenilson R$2 milhões. Oh, tudo bem que o jogador ganha muito dinheiro, vive em outro patamar, mas são R$2 milhões. Mas digamos que a multa, a questão financeira, seja menor. Vem também agora a questão da justiça desportiva. Pois se Edenilson for condenado na justiça comum, independente do valor que tenha que pagar, fica para a justiça desportiva comprovada uma série de infrações, de atitudes antidesportivas que podem condenar o atleta, pasmem, até 1 ano afastado do futebol. Essa seria a pena máxima. Pode ser uma suspensão de 6 jogos, de 12 jogos, de 15 jogos, mas será uma suspensão mais uma prova que ele acusou sem provas. E para o internacional? Para o internacional, se as leis desportivas forem seguidas, o atleta dentro de campo é um representante legal do clube.
E o clube é responsável por suas atitudes dentro de campo, com o agravante que o Internacional era o mandante. Olha, se a lei for cumprida na justiça comum, e se a lei for cumprida na justiça desportiva, Edenilson e Esporte Clube Internacional irão chorar e muito a falta de provas, a não apresentação de provas de Edenilson diante de uma acusação tão séria. Existe o lado bom. Existe o lado bom. O lado bom é o exemplo para que se pare com esse modismo que está acontecendo dentro do futebol, de transformar o que acontece dentro de campo em questões a serem levadas para fora de campo. O tempo dirá. Resta-nos aguardar. Assunto encerrado e ponto final.